Mais alto do que o padrão. Bom dia, Deus te abençoe, abraço. Eu tenho uma palavra hoje sobre missões, é o domingo de missões aqui, e é um prazer, um privilégio que eu fui convidado aqui para compartilhar com vocês. Vocês já sabem que eu sou missionário e estou aqui no Brasil uns 18 anos. E de conversa, meu português está mais ou menos, né? Para pregar é um pouco mais complicado, né? Porque a Bíblia é mais coloquial, meus verbos de passado, presente, futuro, perfeito, presente, passado, etc, tá um pouco bagunçada de vez em quando. Mas a coisa poderosa em nossa vida não é a nossa capacidade, né? É no fato que nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Nós somos uma habitação do Espírito de Jesus, do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Ele habita e funciona e faz grandes coisas através de nós, se nós disponibilizar nosso ser para o serviço do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que foi dada no meu coração para um outro congresso de missões que eu fiz, em fato, em outra igreja presbiteriana mesmo, sobre os vários aspectos de missões, que nós temos através da palavra o conhecimento e o propósito de missões, nós temos a capacidade de fazer, nós temos Deus dando o poder para nós, para fazer essas obras. Não tem desculpa que não tem a força, não tem a capacidade, que Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita dentro de nós. Nós temos um mandamento de fazer e também nós temos o desafio, né? Deus colocava diante de nós esse grande desafio de seja o missionário. E todos nós temos a capacidade de fazer em um nível do outro. A primeira coisa que eu quero perguntar a vocês é sobre Jesus. Todos nós, especificamente, que foi criado na igreja, eu nasci na igreja católica, passava muitos anos na igreja batista, depois numa igreja evangélica, agora eu estou na igreja presbiteriana, já fui membro de igreja batista, Assembleia de Deus, presbiteriano, independente, eu sou batizado em tudo. Mas todos nós que foi criado na igreja, nós temos algumas coisas que, sinceramente, nós sabemos, mas nem perceber que é uma coisa destacada sobre Jesus. E tem 5 coisas que eu quero chamar a atenção sobre a vida de Jesus. Por quê? Porque quando nós dizemos, eu sou crente, isso significa que você crê que Deus é o Senhor. Ele é tudo. Mas você sabe que até Satanás é um crente. Ele sabe, ele ajoelha diante do nome de Jesus. Ele submete à autoridade da palavra de Deus. Ele conhece a palavra de Deus. Ele treme no nome de Deus, e eu também. Tem pessoas que dizem que eu sou salvo. Não, tudo bem, nós somos salvos. Só o Deus que nos salva, só a graça de Deus que nos salva. Esse é outro nível de seja salvo. Nossa salvação não vem através de nossas obras, não é que você precisa ser um presbítero, precisa ser no grupo de louvor, você não tem obrigação de ser um missionário transcultural para seja salvo, não precisa ser aquele guerreiro de oração. Todos nós somos salvos, ponto final, por causa da crucifixão de Jesus Cristo na cruz, e que nós entregamos nossa vida por Ele, e Ele nós aceitamos. Se você entrega ou não, Ele te ama. A salvação vem quando você entrega a sua vida para Ele. E tem outro nível em cima disso aqui, que é quando você diz que eu sou cristã. Mas cuidado com isso. Porque se você disse para alguém que você é cristã, o que significa essa palavra? A significância dessa palavra foi primeiramente usado no Antioque. E não foi usado, se você viu o contexto lá, não era a igreja declarando que eu sou cristão. Era uma identificação que primeiro os crentes foi chamado cristãos primeiro lá. O que significa isso?
que o povo comum da rua, os pagões, as pessoas adorando os deuses de sexo, os deuses de, eu não sei, de vaca, os deuses de cobras, os deuses do vento, os deuses de travão, toda essa mistologia de romano e grego, estava lá nessa época. Tem uns templos todo lado, você viu os ruins deles hoje em dia. E esse povo comum, pagão, vê as pessoas na rua de vista, vindo o que a pessoa estava fazendo, e dizem: aquele pessoa é um Cristo, é um cristão. Aquele pessoa está fazendo as coisas de Cristo. Aquele pessoa está pregando as coisas de Cristo. Ele é um cristão, que significa, visualmente, eu consegui identificar que aquele pessoa na rua, na vida dia a dia, é um seguidor de Jesus Cristo. E eu quero te perguntar, que foi as coisas que Jesus fez, que você conseguiu ver na rua, da vida da pessoa que identifica que ele é cristão? Eu leio minha Bíblia em casa, tudo bem, ninguém viu isso. Eu oro todo dia, não, tudo bem, mas ninguém viu isso. Eu frequento a igreja, tudo bem, todo mundo na comunidade está dormindo. Ninguém vê você dentro dessa igreja. O que você está fazendo na sua vida, que as pessoas de fora consigam ver você e diga que você é cristão. Porque eu vou te falar, se você precisa falar com alguém, eu sou cristã, você não é cristã. Porque se eles não conseguirem perceber que sua vida é tão diferente, que eles já sabem que você é um seguidor de Cristo. Eu não estou falando porque você é arrogante, você é melhor do que os outros, que você é mais santo, que você é mais puro, que você julgue seu vizinho porque ele usa palavrões, ou porque ele fica bêbado toda sexta-feira à noite. Eu não estou falando porque ele percebe que você é uma pessoa da igreja porque você é tão santo. Eu estou falando que eles identificam que você é de Cristo, porque você tem mansidão, que você tem graça, que você tem paz, que você tem uma vida santa diante de Deus, que seus amigos perceber que você é uma pessoa de caráter, de integridade, de paciência. E eu vou identificar para você algumas coisas, que essas 5 coisas são de Jesus, quando você colocar os 5 juntos, né? Eu não vou colocar nessa numa ordem bem específica, mas número 1 é que ele era obediente da palavra de Deus. Ele andava em obediência do lei, de caráter, de integridade, de moralidade. Segunda coisa, ele fez discípulos. Ele escolheu: eu quero você, me siga. Número 3, ele fez milagres. Eu não tenho expectativa de nenhum de vocês de andar em cima de água. Tudo bem? Tranquilo. Mas ele fez milagres. Ele confiava em Deus. Ele orava para as pessoas e ressuscitou eles. E quando a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habita em você, ele não disse: o Espírito que fez os discípulos de Jesus habita em você. Ele não disse que o Espírito que obedecia a palavra de Deus habita em você. Ele não disse: aquela vontade de ajudar todo mundo em Jesus habita em você. Sabe o que ele diz? Aquele poder que ressuscitou Jesus do morte, arrancava ele do inferno, do espírito do morte, encheu ele com poder e força de vida, restaurou um corpo, tudo literalmente rasgado, ferido, lançado, totalmente destruído, restaurou até ele voltou à vida depois de 3 dias apodrecendo dentro de um buraco no chão. Esse é o poder que habita em você. Poder de milagres. E eu vou te falar, a palavra de Deus não muda. Deus não muda. No Antigo Testamento, de milhares de anos do Antigo Testamento, Deus usava os profetas e fizeram milagres. Curava as lepras, ressuscitou os mortos, restaurou as vidas.
No Novo Testamento, ele curava a água, flutuou ferro da machada em cima da água para a pessoa pegar. Quando Jesus chegou, ele fez milagres também, igual os profetas do Antigo Testamento. Não era uma novidade. Simplesmente uma novidade porque tive 400 anos sem profeta. Mas não era uma novidade em acordo da palavra de Deus. Deus não mudou. Jesus veio e eles fizeram as mesmas coisas que Deus estava sempre fazendo. E quando ele morreu no cruz, ele entregou aquele poder através do Espírito Santo e colocava dentro de você. Eu comecei com o primeiro, o lista de 4 coisas. O 4 coisas nessa lista que é Jesus. Ele sacrificou a vida dele pela salvação dos outros. Ele entregou a vida dele para salvar outras pessoas. Para encorajar, para abençoar, para ajudar os pobres. Essas 4 coisas. Realmente eu listei eles em ordem. Porque, primeiro, ele vivia a vida puro, santo diante de Deus. Segundo, ele começar a escolher e faz os discípulos. Na terceira coisa, ele começa a fazer milagres. Na quarta coisa, ele sacrificou a vida. No fim da vida dele, ele sacrificou a vida para salvar todo mundo. Mas você sabe que ele fez antes de tudo isso? Sabe que foi a primeira coisa que Jesus fez? O plano de salvação de homem perdido, todos nós, aquele natureza pecaminosa nós, desde antes criação, foi planejado o nosso resgate. No Apocalipse 3:8 está escrito que o Cordeiro foi morto desde a criação do mundo. Aquele Cordeiro de Deus. O plano foi escrito antes. A encarnação de Jesus já foi planejado desde antes da criação, que Deus já sabe que nós vamos cair. Ele já tinha projetado que meu filho, Deus, eu vou encarnar com Jesus. Meu carne, eu vou manifestar com o homem, eu vou viver com você, eu vou nascer com o homem, entre o meu próprio povo que o criou para seja meu. Eu vou entregar minha vida para meus filhos, para resgatar eles do inferno. Eu não conseguia imaginar, que nós sabemos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Jesus não foi uma criação nessa planeta. O carne de Deus sempre existia. Jesus disse, antes do Abraão eu estava. Jesus falou, eu vi o Satanás caiu do céu. Ele estava lá, ele não é uma criação que pareceu com o homem. Ele era sempre carne. Ele era sempre Jesus, ele é eterno. E ele está lá no céu. Porque não, eu preciso virar homem, eu preciso encarnar. Com minha própria criação, eu preciso virar minha própria criação. E eu não sei como isso funcionava, mas Deus manifestou Jesus dentro do ventre de Maria para nascer com um homem. E imagina, nessa ata, literalmente, Jesus virou o grande, único, não pode falar primeiro, porque tem missões desde a criação. Ele virou o grande, perfeito missionário transcultural. Se você conseguir imaginar, eu não sei que é o idioma do céu, mas ele está lá no céu. Criador e sustentor de toda a criação. No Provérbios, Jesus é identificado com a sabedoria que criou tudo. O maior relógio no universo. Cada vez a planeta roda 24 horas. Todo dia você viu o sol nasce. Você sabe quantos dias está no mês olhando a lua. Nós sabemos quantos anos nós passamos por causa da locação do sol no céu.
Está tudo relógio, tudo perfeito. Para o mundo inteiro sabe que Deus é organizado, cuidado de nós, dando tudo que nós precisamos. Para as épocas do ano, está tudo planejado. Até nossa salvação. E Jesus estava lá no céu com o homem que ele nos criou na imagem e semelhança dele. Que significa, basicamente, que aquele cara que colocava uma espelha aqui e faz uma pintura dele mesmo. A criação de nós foi feita na imagem e a semelhança de Deus. Nós somos uma reflexão de Deus. Olha na espelha, você, né? Essa aqui é a reflexo de Deus, é você. E Deus manifestou e encarnou com Jesus. Chegou aqui nesse planeta, sofreu aprendendo como andar, mamado do mãe. Depois aquele comida de puri. Depois ele comendo carne, aprendendo de conversar em hebraico. Conversando e aprendendo cultura, aprendendo de lei, aprender a Bíblia, eu comecei a estudar e depois com 13 anos de idade começa a responder perguntas das pessoas no templo, igual um rabino. E as pessoas foram marveladas, né? Maravilhada, meu português é fantástico, né? Foi maravilhada com as respostas de Jesus quando ele tive 13 anos de idade. E nós sabemos que ele é Deus em carne, mas a Bíblia nos ensina que ele não usava, ele não andava com, Deus. Ele disse, Jesus disse, eu só faço, porque ele era o modelo para nós seguir. E muitas vezes, eu fiz estudo da Bíblia, literalmente, todo dia de trabalho eu fiz estudo da Bíblia com meus obreiros, que trabalham conosco lá no sítio. E eu faço uma leitura, recentemente eu terminei aquela leitura de ler a Bíblia do ano inteiro, né? Eu acabou de fazer isso aqui a segunda vez na minha vida. Ou terceira, isso foi a terceira. E uma coisa que eu percebi muito, Jesus falando, eu só falo que meu Pai me diga falar. E eu só faço que meu Pai me manda fazer. E você pode saber com certeza que essa era a verdade. Não foi mente. Não foi mentira, não. Por quê? Porque ele quer nós seguir o modelo dele. Ele não era andando com o homem com todo o conhecimento do mundo embutido na cabeça dele. Porque essa não é homem. Ele era Deus manifesto com homem, 100% Deus, 100% homem. Mas ele não andava aqui respondendo às orações de todo mundo no planeta, como Deus faz. Ele era aqui com o homem, com o objetivo de nos ensinar como servir nossa vida seguindo Ele e seguindo a palavra de Deus. Se ele era Deus com todo o conhecimento de Deus, por que ele estudava a Escritura? Por que ele foi para o templo? Porque ele precisava aprender também. E Jesus, ele vem aqui como um missionário. Ele deixava o cultura do céu, ele deixava tudo lá e vem aqui. E sofreu igual de nós. Eu fiz uma leitura uma vez, fiz um pequeno estudo. Quantos quilômetros que o Jesus andava? Era milhares. Milhares e milhares e milhares de quilômetros. Naqueles 3 anos da vida dele. Que ele andava para cá, para lá, voltava para o templo, voltava para a cidade dele, voltava para outro lugar, andava para lá, andava. E não tem nenhum lugar, menos quando ele entrava na cidade, em cima daquele bicho, o jumento. Em cima do jumento, quando ele entrou de Jerusalém, aquele vez é a única vez na palavra de Deus inteiro que diga que ele estava em cima de um bicho. Ele não andava de cavalo, burro, jumento, nada não. Ele andava. Tem pessoas que reclamam que em Singapura, minha esposa é de Singapura, e eles lá falam, caramba, vocês foi 45 minutos só para ir para uma igreja, que é lá a ilha inteira, é um país, né? Um país inteiro, você atravessa o país inteiro em 45 minutos. Eles pensam, é longe demais de viajar 20 minutos para ir para a igreja. Eu falo, gente, vocês são doidos. Eu pegar avião, viajar de avião 5 horas e nem sair do país, do Brasil.
Eu gastava 20 horas para chegar em Maués, para pregar o evangelho para os indígenas. 20 horas num barco. Eu saí minha casa, eu contei essa história ontem. Se eu e minha esposa saem juntas a casa para o aeroporto, e nós dois entramos no avião, já passou 3 horas. Só chega lá esperando, entrando no avião. Eu vou chegar no base missionária no Amazonas no mesmo tempo que ela vai chegar no outro lado da planeta, em Singapura. Ela vai ter uma parada. Eu vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter em 5. Uma é de 20 horas, outra de 4 horas. No avião é 4 aqui, 5 lá, os intervalos, a espera, tudo isso. Essa é a vida missionária, tá doido. Mas imagine Deus chegando aqui, fazendo a obra de missões. Enfim, quando nós dizemos que nós somos cristãos, cuidado como você fala. Porque você precisa ser um seguidor dos ensinamentos e a vida de Jesus Cristo. Que primeiro, literalmente, em ordem que aconteceu, primeiro Jesus era um missionário. Ele deixava tudo, ele foi enviado literalmente para ser e para pregar o evangelho. Arrepender de seus pecados e entregue a sua vida por Jesus. Obedecer à palavra de Deus, ele escolhia os discípulos e fez os discípulos deles, né? Ele fez milagres e em ordem, a última coisa que ele fez foi sacrificar a vida dele para a salvação dos outros. Em Mateus 25, 34 está escrito: então o rei dira para os que estavam na sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebem como herança o reino que lhes foi preparado desde quando? A criação ao mundo. O plano era sempre a salvação de você mesmo. Ele sabia que nós não temos a capacidade, porque nós somos criados na imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus. Mas nós temos a capacidade de Deus de escolher o que nós queremos fazer. Deus faz o que Ele quiser. E você foi criado na imagem dele. Você pode fazer o que você quiser também. A Bíblia diz que Deus, nós falamos que Deus é todo-poderoso, mas também Deus diz, eu não pode mentir. Tá, mas é todo-poderoso, pode fazer o que quiser. Não, ele não pode pecar. Ele não pode mentir. Tem várias coisas aqui que para nós, com o nosso cérebro, com os limites de vida que nós temos, é um mistério. Como ele pode ser todo-poderoso, mas não pode criar uma pedra tão grande que até dele não pode levantar? Essas coisas absurdas, as perguntas que as pessoas fazem, né? Mas você sabe que essa é totalmente possível para Deus, criar uma pedra tão grande que nem Deus pode levantar? Sabe como? Porque Jesus é homem. Ele não pode levantar aquele pedra, não. Mas ele é Deus também. Os outros perguntas assim, eu não trata, não. Mas aquele eu pensei muito engraçado. Que a pessoa faz essa pergunta e nem sabe que é Deus. Que Jesus é um homem. É? Aqui. Agora eu vou fazer a pregação. Vamos olhar aqui. Eu pedi desculpa. Eu simplesmente uso a tradução de NVE, simplesmente porque eu posso estudar a minha Bíblia NVE e também a Bíblia em inglês NVE. Simplesmente por causa disso. Não tem nada teológico de minha escolha. Eu sabe que não é o mais certo na tradução, mas no mesmo tempo é a melhor capacidade que eu tenho de entender e pregar em português é com isso, tá? Mas nós vamos entrar aqui em 1 Timóteo 2, 3 a 7. 1 Timóteo 2, 3 a 7. Esse é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A verdade, Jesus diz que é a verdade, os discípulos de Jesus explicam para nós que a verdade é a palavra de Deus. Tudo que a palavra de Deus ensina é a verdade. 1 Timóteo 3, 2, 3 a 7. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens, um homem, Cristo
Jesus. Aqui no Brasil nós temos uma praga igual do resto do mundo, lá na Índia e África, na Ásia, todo lugar no mundo, eles têm milhares de deuses. Eu fui missionário na Índia 2 anos e meio. Lá tem mais do que 200 mil deuses. E você chega lá e prega sobre Jesus e a pessoa, não, eu quero Jesus também. Eu vou colocar o ídolo dele aqui ao lado dos outros 50 que eu tenho na bancada. Eu vou colocar uma de Maria aqui, o Santo Pedro aqui, uma estátua, um ídolo de Buda aqui, o outro de espiritismo e a macumbeira aqui. Na África, no Haiti, e quem é o outro lado da ilha lá? É uma ilha, está dividido no meio. Um lado é Haiti, o outro lado é a República Dominicana. Lá é o capital mundial de bruxaria. Tem pastores que pregam na igreja, voltam para casa, fazem a macumbaria e sacrificam um frango na frente da porta para expor os demônios. Depois a pregação na igreja. Essa é a corrupção total. Pessoa, tem igreja de todo canto aqui. Tem igreja onde os membros da igreja dizem que são cristãos, porque ele, na cabeça deles, aqui no Brasil, já encontrei essas pessoas, já muito. Diz que é cristã porque eles acreditam que Jesus Cristo era um grande profeta. E volta para casa e queima velas para a Deus de quê? Nossa, essa aqui tem em Singapura também. A deusa de paz. E Buda. E os outros, porque eles acreditam em Jesus e também os outros. Mas o que a palavra ensina nós que Deus tem um mediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus. Ponto final. Nós sabemos isso, mas na sua comunidade aqui existe, te garante, milhares de pessoas que pensam que eles podem orar com Maria, o santo, não sei o que, para transporte, outro para o filho, outro santo para a proteção da casa, outro santo para eu não sei o que. Eu fui criado na igreja católica. Graças a Deus, com 2 anos de idade, minha mãe decidiu de sair. Mas eu já tinha conversado com bastante pessoas aqui, eu estou falando isso porque vocês são chamados de fazer missões. A missão é alcançar esse país. Eu tenho vizinhos que são católicos, pergunta a ele, você sabe por que Jesus morreu na cruz? Não. Simplesmente não sabem. Católica de gerações, de 40 anos de idade, respondeu assim para mim. E eu fiz essa pergunta várias vezes. Você sabe, se você morre hoje, se você vai entrar no porto do céu, o São Pedro, né, vai deixar você entrar no céu? Só Deus sabe, eu não sei. A pessoa que frequenta a igreja, faz missa, entra décadas na igreja católica, gerações da igreja, de qualquer, nem sabe se Deus vai aceitar eles quando eles morrem. Gente, tem muita obra aqui para fazer. E Deus está mandando pessoas de todo canto desse planeta para pregar o evangelho aqui. E em toda esquina aqui no bairro tem igreja. E tem pessoas perdidas indo para o inferno todo dia. Nós, a igreja, precisa levantar e fazer o papel de Jesus. Nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos obedecer à palavra de Deus, nós precisamos fazer milagres, nós precisamos sacrificar nossos próprios desejos para o quê? Os desejos e necessidades do nosso vizinho, mas mais em cima disso, mais santo ainda, é sacrificar nossos próprios desejos para obedecer a desejo de Deus, que é de todo homem seja salvo. E quando se entrega a si mesmo como resgate por todos, Jesus entregou a vida dele para a salvação de todos, e esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso foi designado pregador e apóstolo. Diga-lhes a verdade, não mente. Mestre da verdadeira fé aos gentios. Esse é o apóstolo Paulo falando. Eu fui chamado de entregar a minha vida para pregar o evangelho para os gentios. De novo, João 6:40. Porque a vontade do meu Pai é que tudo aquele que olha para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitei no último dia. O desejo de Deus é que todo homem, seja salvo.
A grande palavra do apóstolo Paulo sobre indo e enviando, né? O Romanos 10, 13 a 15, essa acredita que deve ser o passagem mais famoso de missões. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, que é só Jesus que é salvo, né? Como, pois, invocarão aquele nome, aquele em que não crerem? Como a pessoa pode invocar um nome que a pessoa realmente não crê? Acredita que era aqui com o homem na planeta é uma coisa, mas de crer como eu entregar e colocar toda a minha confiança, todo o meu ser, todos os meus bens, toda a minha vida e entregar para Ele, porque eu creio nele mais do que eu creio em mim mesmo. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Se você não fala, o seu vizinho nunca vai ouvir. Eles vão continuar indo num lugar que vai encher a orelha dele com besteira total. E como ouvirão se não ouvir quem pregar? Preguei. E como pregarão se não foram enviados? Sabe o que é essa palavra enviados? Qualquer tradução, português, francês, chinesa, mandarim, cantonês, hokkien, hokkien, os idiomas de minha esposa. Aquela palavra, enviados, você abre seu dicionário, seu concordância, e olha a palavra grega original, sabe o que é? Apóstolo. Apostelo. Apostelo. É essa palavra. A palavra missionário não existe na Bíblia. Nem a palavra missão, nem uma tradução em inglês, não existe a palavra missão. Porque não tem diferença entre um do outro. Todos nós somos enviados de Deus para fazer apostelo. Nós somos enviados. Essa palavra, a definição dessa palavra, é engraçado que eu abri no dicionário português de grego e o português inglês. E as definições não são a mesma, mas o sentido é a mesma coisa. Porque em inglês se disse que você está enviado com o poder da igreja, tipo, a autoridade da igreja envia você e você está embaixo da autoridade da igreja. Apóstolo, biblicamente, não é uma pessoa em cima da igreja que tem autoridade sobre a igreja. É uma pessoa que está embaixo da igreja, enviado para fazer a obra do Senhor. O que significa? É a responsabilidade da igreja, a congrega de pessoas que louvam o Senhor, de pegar uma pessoa, apoiar aquela pessoa, dar a autoridade daquela pessoa e enviar ele para fazer. E na definição em inglês, o dicionário concordância Strongs, diz que é enviado com poder e autoridade de Jesus Cristo para fazer milagres, pregar o evangelho. Mas se você lê o Novo Testamento, todos nós estamos embaixo desse mandamento. Não é uma chamada diferente de ser apostelado, literalmente enviado, né, para um lugar. Todos nós somos enviados. Em Jerusalém, etc, 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 até os confins da terra. Foi muito interessante que eu sou americano, né? Eu falo assim às pessoas, eu estou obediente da palavra de Deus até a última letra. Eu cheguei até um aeroporto chamado Confins da Terra. Eu estou literalmente obedecendo a palavra, né? E até os confins da terra. Estou no aeroporto de Confins. Cheguei, Jesus. Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Quando eu era criança, eu leio essa passagem, eu ficava, belos pés. Eu falei, olha desse tamanho aqui, 45. Não é belo não, tá? É muito difícil. Nem vende esse tamanho de bota no Brasil. Não existe aqui. Eu volto para os Estados Unidos só para comprar bota para usar aqui. Ninguém fabrica 45 de bota. Em tênis, outras coisas sim, mas bota não. Por que belo é os pés que entregam as boas notícias? Porque naquela época, naquela cultura, ele está falando, como fala? É tipo a entrega de mensagens. Hoje nós recebemos as anotações, tudo no WhatsApp, no e-mail, do Instagram, de tudo. Aí nós falamos hoje, nossa, que bonito é o telefone que entrega as mensagens boas para nós. Ou pega a Bíblia. Não, a Bíblia entrega as boas notícias. Esse livro é bonito. Naquela época, mensagens foi transmitidas de cidade com corredores. Aquele corredor de pé, o cara corre.
E quando ele chega com boas notícias, a pessoa diga, era uma gíria do dia, os pés bonitos estão chegando, o cara que corre e traz as boas notícias. Aquele corredor era chamado a pessoa de bonitos pés. Por causa disso, essa é a referência. Como está escrito, como são belos os pés daquele que anuncia as boas novas. Que indica que nós somos literalmente corredores por Cristo. Porque nós somos o corpo de Cristo. Ele é a cabeça. O pastor não é a cabeça da igreja. A Bíblia diz que no corpo de Cristo tem duas cabeças só na Bíblia. Um marido, que é a cabeça da família, e Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Não existe outra cabeça. Nós temos um do espírito e um do carne. O homem é do carne, que é a cabeça da família, e o outro é Jesus Cristo. E nós somos o corpo de Cristo. Tem uma pessoa aqui que é enfermeiro, médico, trabalha na área médica, algo assim? Ninguém. Mas, eu tenho uma pergunta para você. Quando você tem um corpo, ou uma pessoa, onde diga, no hospital, em casa, na cama, no sofá, e o corpo não faz que a cabeça manda. A pessoa não, eu não estou falando da pessoa morta, não, tá? Mas se o corpo não faz que a cabeça manda, que nós chamamos essa pessoa? Tetraplégico. Em inglês nós falamos quadriplégico, que tem 4 braços, é quadriplégico. Tetraplégico. Vegetal, a pessoa está no estado vegetal. A pessoa pode ser um cadeirante, pode ser uma pessoa impotente, pode chamar impotente também, que a pessoa não tem capacidade nenhuma de reproduzir. Você imagina, Deus é a cabeça, nós somos o corpo. Esse aqui é extremamente importante para nós entender a significância dessa passagem. Nós falamos, não, nós somos o corpo de Cristo, e Ele é a cabeça. Nós somos o corpo. Um corpo que não faz a obra que a cabeça manda é cadeirante, é vegetal, é impotente, é um tetraplégico, totalmente inútil. Se você não obedece à palavra de Deus, em todo sentido, você é impotente. Jesus, naquela lista que eu fiz, a terceira coisa que ele fez era fazer discípulos. Que é o quê? Reprodução. Se você não está reproduzindo, e a ideia que Jesus fez, ele reproduzir no método de fazer uma pessoa que vai fazer uma outra pessoa. Não era só aprender que eu estou fazendo. É para você ensinar ele de fazer que eu estou ensinando você a fazer, para você ensinar o outro de fazer que eu estou fazendo para você, para ele fazer com o outro também. Está me entendendo? Eu ensino você como ser um discípulo minha. Não, eu ensino você de replicar a vida de Jesus. E você vai ensinar ele de fazer a vida que replica Jesus. Porque Jesus só faz reprodução de discípulos de Deus. E essa é a nossa chamada com missões. Nossa, eu tenho 7 minutos. Eu posso pregar o dia inteiro, gente. Eu sou missionário de verdade. Eu gastei 2 anos e meio na Índia. E foi para um culto uma vez. Era 3 dias de culto. Eu cheguei lá. E já tinha todas as minhas pregações prontas. Eu cheguei lá e vi uma bandeira enorme. Missionários. Paul e Ashley Perry. 3 dias de culto de milagres e manifestação do poder de Deus. Eu falei, Jesus. Porque lá, se você não anda no poder de milagres, você não é considerado um crente de nada. Você deve ser um não sei o quê. Porque lá, se você chega num vilarejo lá, tem um cara que é o macumbeiro, entre aspas, lá, aquele bruxo lá, que ele fez coisas demoniado de milagres. Milagre demoniado. Mata a gente com bruxaria, manifestar demônios em pessoas, faz coisas, levitação, faz coisas ridiculamente sobrenatural. E você chega lá e fala, não, eu estou pregando o evangelho de Deus Todo-Poderoso que ressuscitou a morte. Aquele macumbeiro vai chegar lá com você e fala, cara, eu vou te matar
se você não está falando a verdade. Meu filho, eu estou falando uma história verídica, tá? Essa aconteceu já. Eu conheço pessoas lá que são membros do mesmo ministério de nós lá, que me contam essa história e faço. Se essa é mentira, eu vou te matar. Meu filho está lá morto. Nós estamos fazendo um velório de 2 dias. E você diz que seu Deus ressuscitou os mortos, ele está morto. Seu Jesus ressuscitou depois de 3 dias, ele está morto só 2. Faz a obra. E se você não faz, essa é a última pregação. Que ele te mata. Ele te mata mesmo. Pedrajado, batendo com cano de aço. Já tem um amigo que isso já aconteceu, ele sobreviveu. A polícia chega lá uma vez, eles tinham uns, não sei quantas pessoas, literalmente segurando ele no chão, um trator de 3 toneladas para passar em cima dele. E a polícia chegou e parou todo mundo. Estava 1 metro de passar em cima dele. Pastor principal da missão. Não é brincadeira, não. Outro nível. E né, eu cheguei nesse culto, eu fiz minha pregação de 45 minutos e o cara olhava de mim e falei, vai mais. Os cultos lá eram um mínimo de pregação. A pregação só. Estou falando da pregação. 2 horas. 3 vezes por dia, por 3 dias. E o lugar, o auditório era 3 vezes o tamanho desse aqui, com 2 barracas para fora o tamanho dessa igreja. Com televisão para fora. E lotado. Eu falei, cara, ninguém aqui me conhece. Ninguém. Só porque o povo teve fome da palavra de Deus. Eu vou pregar 2 horas, se você me deixa. Fica à vontade. Ele falou comigo, eu tenho até 1 hora para pregar. Eu falei, tudo bem, eu vou pregar até 13 horas. É 1 hora, 3 horas da tarde, né? Ok. Nós temos a capacidade. Deus capacitou nosso corpo. Olha aqui. Nós conhecemos bem essa passagem da armadura de Deus, né? Já foi pregado muitas vezes, mas eu quero dar um destaque aqui. A armadura de Deus, essa passagem começa assim. Esse é Efésios 6, 10 a 17. Efésios 6, 10 a 17. Finalmente, fortalecem-se no Senhor e no seu forte poder. E depois começa, 11 até 17, falando, vestam toda a armadura de Deus. Não, agora. Vocês precisam entender essa armadura de Deus. Deus não estava lá no céu, no mundo espiritual. O nome de um anjo. Gabriel, ok. Gabriel, chama 20 pessoas de lanternagem, porque eu preciso você fabricar uma armadura especial para nossos crentes fazer batalha espiritual lá na terra. E essa é a armadura que Deus preparou para você. Gabriel, pega os ferreiros lá e forjar algumas espadas espiritual para esse povo usar. Porque eu preciso enviar por cada um deles uma armadura com espada e escudo. Preciso um escudo também. Miguel, faz os escudos lá no departamento de escudeira, eu não sei o quê. E tem pessoas que pensam assim, mas isso não é a verdade. Tem pessoas que pensam, essa aqui é simbolismo por causa do Império Romano, e Jesus, o apóstolo Paulo, né? Ele estava usando isso aqui para uma ilustração, usando o soldado romano em comparação do corpo de Cristo, que nós temos essa armadura, e bota, e escudo, e cinto, e blá, blá, blá. Besteira. Volta no livro de Isaías, já fala sobre Deus e a armadura de Deus. Gente, imagina a cara do Satanás e o exército de demônios, num sentido espiritual, do outro lado do vale, atacando a igreja, e a igreja está aqui. E todos nós, na armadura que Deus mesmo usava. A armadura de Deus. A armadura pertence de Deus. A armadura que Deus usava dele mesmo. E eu vou te falar, você não tem a poder de carregar a armadura de Deus,
Porque aqui no primeiro versículo dessa passagem está escrito: finalmente, fortalecem-se no Senhor e no seu forte poder. Por quê? Porque no próximo versículo ele vai entregar para você a armadura que Deus usava. E você não tem a capacidade de brincar, usar, lutar com a espada e o escudo e a capacete de Deus. Mas na força e a poder dele, você está capacitado. Deus capacitou você. Você lembra a história de Davi e Golias? O Davi chegou para o rei Saul e perguntou, e falava com ele: não, eu quero atacar esse cara. E o Saulo: aqui, pega minha armadura. O Davi era desse tamanho. O Saul era eu. E essa criança de 16 anos, pequenininho. E o que aconteceu? O Davi, que ele não tiver a poder e a força do rei, ele colocava a armadura e ele nem conseguia andar. Ele está lá, nossa, cara, 80 quilos de aço, uma espada enorme. Eu sou pastor no campo com ovelha, como eu vou lutar com esse aqui? Ele tirava tudo. Deus deu a nossa armadura dele. O Satanás está do outro lado da vale, olhando para cá, com os demônios dele e a igreja aqui. Todos nós vestidos na armadura de Deus. E Satanás e os demônios olhando lá, vendo: cara, você viu lá? Eu pensei que eu vou contra o exército de Deus, mas lá tem 200 bilhões de pessoas, de Deus mesmo. Todos eles são Deus. Nós vamos lutar um exército de deuses. Porque quando você está naquela armadura, você não identifica que está por dentro. Porque quando o inimigo está olhando de você, ele está olhando a armadura que Deus sentado no trono está vestido. Ele vai ver você, que é uma criação na imagem e semelhança de Deus, usando a própria armadura de Deus, e ele não tem a capacidade de ver quem você é. Por quê? Porque Deus habita em você. E você tem uma chamada de missões, você tem a chamada de pregar, você tem a chamada de salvar pessoas do seu redor e fazer discípulos, gente. Chama seu vizinho para sentar na sua casa uma vez por semana e faz um estudo bíblico com eles. Eu faço toda semana, todo domingo, toda segunda-feira à noite. Eu tenho entre 2 a 8 homens sentados numa mesa redonda, na minha oficina. Eu nem faço em casa, eu faço na minha oficina. Não porque eu estou super santo, porque eu sou missionário, não. Porque esse aqui pegou meu coração, rasgou meu coração. Porque eu sabe que eu tenho vizinhos que se eles entram em um acidente amanhã no 040, eles vão ir para o inferno. E eu não consegui dormir pensando que ele vai ir para o inferno, porque eu não abri minha boca. Por isso, vestem toda a armadura de Deus. Nós temos o poder de Deus habitando em nós. Em Atos 1, 7 e 8, ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo desce sobre você. Ele deu você poder através do Espírito Santo. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o aeroporto em BH, confins da terra. Romanos 8, 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio do carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, está ouvindo? O Espírito de Deus habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence de Cristo. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em você. No Mateus 28, 19 e 20, de novo nós vimos aqui: portanto, vou e faço discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. Tudo.
Não, eu fazer essa parte porque tem outra parte do corpo de Cristo que vai fazer aquele lá. Não, você faz tudo. A parte que é seu parte do corpo de Cristo, você investe toda a sua alma na palavra de Deus para fazer aquele parte, ser hospitalidade, fazer com a maior capacidade que você tem. Mas isso não nega que você precisa fazer o restante, que é pregar o evangelho. A pessoa que é hospedada na sua casa, abre a Bíblia, senta, faz oração, faz estudo bíblico com eles. E nós temos o desafio final, né? Pai e filho, vai e faça discípulos de todas as nações, em Mateus 28, 19 e 20. Batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estar sempre com você, porque Ele habita em você até o fim do tempo. E nós temos um desafio final, que era aquele negócio de Jesus sacrificando a vida dele para os outros, que Ele fez por cada um de nós. Filipenses 2, 3 a 5. Nada. Esse é um ensinamento de Jesus. Os discípulos fez os ensinamentos de Jesus. Os outros livros do Novo Testamento não são ensinamentos dos discípulos. Eles são reproduzindo os ensinamentos de Jesus Cristo. E essa aqui, o cara está falando, nada façam com ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideram os outros superiores a si mesmo. Cada um cuida não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Basicamente, sacrifica seus desejos, sua vida, fazer o que é necessário para você e mais. Considerar também os interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Sacrifica a vida de vocês para a salvação dos outros. Eu vou te falar. Não é fácil de fazer o que eu faço. Eu deixo minha família nos Estados Unidos, vender toda a minha empresa. Eu não era rico, mas eu tive uma pequena empresa lá. E entreguei tudo. Abandonou meu idioma, abandonou minha cultura, abandonou todos os meus amigos desde criança, abandonou minha capacidade de ganhar riqueza do americano. E é difícil. Espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, por causa das mudanças culturais, mas eu te falo, eu não vai desistir. Eu nunca vai desistir. Porque essa terra terrestrial não é minha lar. É uma coisa que é muito temporária. E esse curso que o Thaís, aqui eu estou encerrando, Thaís, pode vir aqui. O Thaís que vai introduzir para você é um curso, pode vir. É um curso chamado Perspectivas. Tudo bem, pode ir para lá. Perspectivas é um curso que vai pegar a palavra de Deus e vai mostrar para você a histórico desde criação, o plano de Deus de missões, do primeiro livro até o Apocalipse. As missões, a chamada de missões, a chamada da igreja de missões, a chamada de missionário das pessoas na igreja, a capacidade e o desejo que Deus tem para você enviar, equipar, discipular, fabricar, enviar, cuidar missionários. Quem são realmente, definição bíblica, é um apóstolo, alguém que vocês enviar e cuida. E Thaís vai compartilhar com vocês alguns minutos sobre esse curso, esse grande livro que eu já, desde minha vida cristã lá nos Estados Unidos, eu já fiz vários cursos, missões e missionário, e esse vai ser meu próximo. Bom dia a todos, tudo bom? Bom, antes de falar o que eu vim aqui falar, do Perspectivas Brasil, eu imagino que vocês estejam impactados com essa mensagem como eu. E quanto ao português, a gente também tem dificuldade para conjugar os verbos, pode ficar despreocupado. A gente também não consegue. Não. Acredito que você também esteja impactado com a palavra do Paul ou com palavras como essa,
E falando pela minha própria experiência de vida, por muitas vezes eu frequentei cultos desde muito criança e fiquei impactadas com mensagens. E muitas delas que tinham relacionados com vocação. Não necessariamente você precisa ser um missionário transcultural ou ter um chamado de missões transcultural ardendo no seu coração. Mas muitas vezes a gente sai de casa, vai para um culto, ou no momento de devocional na nossa casa, ou quando a gente ouve um louvor, uma canção na nossa casa, no nosso carro, em algum momento, a gente é impactado por Deus de alguma forma. E aí, naquele momento, a gente pensa assim, duas coisas. Primeiro, por que eu não fiz nada até hoje? A gente dá aquele sentimento de culpa. E a outra fala assim, agora eu vou fazer, agora eu vou lá pregar para o meu vizinho, agora eu vou lá pregar numa empresa, agora eu vou falar de Jesus, as pessoas vão ver Jesus. Aí passa ali coisa de 1 hora, passou aquele momento, aquele sentimento, a gente não faz mais nada. Eu falo por mim, isso aconteceu e acontece muitas vezes. A gente vive num país que é maioria cristã, denominacional, que se diz cristão, uma boa parte delas evangélica, mas que a gente não representa uma transformação no nosso país. A gente vive um país que está numa situação muito difícil, mas porque a gente, enquanto cristão, não se posiciona como cristão. Se todo mundo que diz que acredita em Jesus chegar no seu ambiente de trabalho e viver como um cristão, como o Paulo nos ensinou, a gente transforma esse país. A gente transforma o mundo para onde Deus nos enviar. Sabe? E eu percebi, aí eu vou entrar na parte de perspectivas, na minha vida, a parte que eu parei de sentir e me culpar por não ter feito, a parte que eu realmente comecei a me movimentar intencionalmente, foi o dia que eu trabalhei a transformação na minha mente. E não só numa emoção. Não algo só que eu senti, mas algo que eu entendi, algo que mudou o meu entendimento. A transformação, ela só gera uma ação se ela for feita por meio do entendimento. Então, o que a gente está vindo divulgar aqui não é simplesmente um curso. Cursos tem aos montes, existem outras ferramentas tão boas quanto existem outras ferramentas boas. Como você fez vários cursos de missões, né? Existem muitos por aí. Só que isso aqui é uma das ferramentas para a gente trabalhar o nosso entendimento. O Perspectivas Brasil, ele é uma das ferramentas para que eu entenda qual é o meu papel no reino de Deus. Qual que é a minha função. Sabe? A nossa função é glorificar a Deus entre todos os povos. É glorificar a Deus entre todos os povos mesmos. Os meus colegas de escola são os povos. O meu colega de faculdade é um povo. O meu colega de trabalho é um povo. Eu devo glorificar a Deus com as minhas ações. Devo glorificar a Deus com a minha ciência. Se eu sou um motorista, que eu tenho que ser o melhor motorista que eu puder. Se eu for um cientista, que eu seja o melhor que eu puder. Se eu for uma professora, que eu seja o melhor que eu puder. Para a glória de Deus. Para a glorificação do nome de Deus. Bom, o Perspectivas Brasil, o movimento internacional e interdenominacional, não é de nenhuma igreja específica, que surgiu nos Estados Unidos em 1978, se eu não me engano, e chegou no Brasil em 2008. E desde então tem se espalhado por por todas as regiões do Brasil, por diversos estados. São mais de 50 turmas todos os anos, de cristãos que se unem para pensar juntos qual que é o seu papel na missão de Deus. É uma ferramenta de mobilização da igreja e de mobilização de cristãos. Ele é para missionários? Não, ele é para cristãos, todos. Para pastores, para obreiros, para ministros de louvor e para missionários, para todos. Porque aqui a gente entende que todos nós somos missionários, que todos nós temos essa responsabilidade no reino de Deus. E o Perspectivas, ele trabalha a missão de Deus em 4 perspectivas, por isso o nome. A perspectiva bíblica, histórica, a bíblica é como que é a missiologia bíblica, histórica, como que isso se deu no decorrer da história, é muito importante a gente entender a história. A cultural, que são as adaptações de acordo com a cultura, porque da mesma forma que o pastor prega o evangelho aqui na igreja, não é a mesma forma que ele prega para o vizinho dele que nunca ouviu falar de Bíblia. Então tem uma adaptação cultural. E a estratégica, que são as ferramentas que a gente tem para usar isso. Então, eu trabalho as 4 perspectivas, que é bíblica, histórica, cultural e estratégica. Em 12 momentos de encontro, são 12 aulas, 12 tempos de reflexão. Desde o ano passado, o Perspectivas está funcionando de maneira online. Então, agora a gente tem uma plataforma online em que dá para acessar e você faz o seu horário de acordo com a sua disponibilidade. E, quinzenalmente, tem os encontros online com uma equipe, né, com uma turma de alunos, em que abre para discussões, para conversas, para a gente trocar ideia e crescer juntos ali sobre aquilo que a gente está aprendendo. Certo? As turmas começaram semana passada, mas ontem a Thaís, acho que ela conhece o pastor Cícero, né? A Thaís lá de Perspectivas, ela disse, se alguém aqui se interessar, dá tempo ainda de entrar nessas turmas que começaram na semana passada. Como só tem uma semana, não fica tão prejudicado, dá tempo de acompanhar o conteúdo aí todo. É só me procurar, ou procurar o Paul, o pastor Cícero no final também, e a gente passa as informações para vocês,
tá bom? Só passar o nome direitinho. E eu não sei, a igreja tem grupo de WhatsApp? Se depender, eu posso mandar tem? Eu posso mandar para o pastor um vídeo, e aí ele encaminha lá para vocês conhecerem mais do movimento. E se não der esse ano, ano que vem, nos outros anos, tem outras turmas, e possivelmente vocês vão ouvir falar por aí. Mas eu acho que eu falei tudo que eu tinha do Perspectiva. Deixa eu ver se eu minha colinha, se está faltando alguma coisa. Não, sim, são 12 semanas, então são 3 meses. Por ser online, então um pouquinho mais, né, para caso a pessoa acaba se atrasando por algum motivo. Sim, o material, que é esse livro. Aqui é um compilado de artigos, dos principais artigos de missiologia do mundo, do Brasil e do mundo. Então, tem diversos autores, né, que são todos artigos. Não se preocupe, vocês não vão ler o livro todo durante o curso, só metade. E esse guia de estudos, o meu está até com a orelha aqui, de tanto que eu já li, em que direciona para quais artigos daqui a gente vai ler, e nisso acompanhando as aulas online, que são com pessoas que são especialistas nas áreas em que elas vão ministrar, que são missiólogos, pastores, antropólogos, historiadores, enfim. É um movimento que abençoou muito a minha vida e eu acredito que pode abençoar a vida de todos nós. Tá bom? Muito obrigado, pastor. Obrigada. Benção, irmãos. Glória a Deus, né? Que bom. É igual a Thaís, né? Você é Thaís também. Meus irmãos, o movimento de Lausanne, na década de 70, falou algo interessante sobre o Brasil. Não sei se o pastor Paul sabe disso. O primeiro celeiro de missionários do mundo é os Estados Unidos, que envia missionários. O segundo é o Brasil. E nós já estamos nos tornando o primeiro, viu, Paul? Está sabendo disso? Nós estamos nos tornando o maior país de envio de missionários do mundo. Estamos passando os Estados Unidos. Que tristeza para você, né? Por quê, meus queridos? Há uma decadência em relação à questão americana, mas, ao mesmo tempo, o Brasil é um país tem muita coisa para aprender ainda em relação ao Evangelho. E esse desenvolvimento, esse crescimento no Evangelho que o Brasil está tendo, está fazendo ele partir para certas áreas que antes ele não tinha certo cuidado, certa preocupação com a questão missionária. Então, nós já estamos nos tornando a nação que mais envia missionários. E há poucos dias eu vi um pastor falando que a maior agência que está mandando missionários para o mundo, a maior delas agora é a PMT, que é a presbiteriana. Agência Presbiteriana de Missões Transculturais está se tornando a maior agência de envio missionários do mundo todo. Ou seja, em qualquer lugar do mundo, você for procurar um missionário, ou for fazer uma análise, um índice de missionários, você vai encontrar um missionário presbiteriano espalhado no mundo todo. Por que isso, meus queridos? Porque, como eu falei, o Brasil, ou a igreja, já está começando a mudar o foco, ela está parando de olhar para dentro, ou se preocupar só com a parte de dentro e olhar para fora. E é isso que a gente precisa aprender como igreja, como o pastor Paul, como o missionário Paul falou aqui, que a gente, se não obedecer a cabeça, nós vamos nos tornar um corpo aleijado, corpo cadeirante. Nós precisamos obedecer o corpo. O corpo diz ide. A igreja precisa ter o ide, precisa se envolver com missão. Por isso é importante os irmãos se envolverem também, procurar a Thaís, para entender como que funciona essa questão de missão. A Thaís, né, a Thaís que está em Curitiba, ela é aqui da Igreja Batista em Cristo. Lá já tem um trabalho com missões, né? Você conhece a Batista em Cristo do Leonardo, né? Você é de lá, né? Pois é, já tem um tempo que tem esse trabalho lá. Eles são envolvidos com missões. A Igreja do Buritis, né? O pastor Paul é do Buritis, a presbiteriana do Buritis, o pastor Roberto já é envolvido com missões há muitos anos lá. Nós temos a 8ª Igreja Presbiteriana, que é envolvida com missões há muitos anos. E nós aqui, meus queridos, não vamos ficar para trás. Nós precisamos nos envolver com missões, nós precisamos acordar para isso, nós precisamos tornar essa igreja aqui um celeiro de ganhar almas mesmo. As pessoas aqui, como o pastor Paul falou, quantas pessoas aqui no Olaria, no Diamante, não estão morrendo ou morreram e foram para o inferno.
sem ouvir falar de Jesus. E ouvir falar de Jesus, eu quero que você entenda que como reformado, nós sabemos que Deus vai resgatar são os eleitos. Mas aquele que morre e ouve falar de Jesus, ele morre para juízo. Ele morre para condenação. A palavra do Senhor, quando diz ir e pregar o evangelho a toda criatura, é porque uns vão ouvir para a justiça e outros vão ouvir para a condenação. E o objetivo nosso é esse, pregar o evangelho. Então esse é um desafio para nós, meus irmãos. Entendemos que o Brasil está se tornando o maior celeiro de envio missionário do mundo. E eu espero que, em nome de Jesus, nós temos aqui jovens interessados em procurar a Thaís para fazer perspectivas. É um curso rápido, né, Thaís? É interessante, é vibrante, é maravilhoso. Faz você, quem sabe, no meio dos jovens, do grupo de jovens que nós temos aqui, você ser levantado no meio e transformar esse grupo de jovens aqui da igreja, um grupo que sai na rua para evangelizar, para pregar o evangelho. Eu quero que isso queime no coração de vocês, meus irmãos. Como para mim é tão lindo eu ver o pastor Paul falar do fundo do coração e até se emocionar quando fala da preocupação pelas almas lá fora. E é você, jovem, você que está aqui, que deve começar a pensar assim. Eu preciso me envolver, eu preciso sentir mal quando eu vejo a pessoa lá fora e eu não falei de Jesus para ela. Amém? Amém. Quero convidar o pastor Paul mais uma vez aqui e a Thaís, que vem aqui à frente para a gente fazer a oração. Nós ainda estamos online, né? Agradecer aos irmãos que estiveram conosco, nos acompanhando por meio do Facebook, agradecer a atenção de cada um dos queridos irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus pela vida desses dois servos do Senhor, bravos servos do Senhor, que vieram aqui nos alertar, nos exortar, nos trazer uma mensagem de desafio para nós, meus irmãos. Em nome de Jesus, acorda para missões, acorda para evangelismo. Somos nós os responsáveis para o crescimento do evangelho no mundo, e principalmente aqui no Olaria. Em nome de Jesus, vamos orar. Que bendizemos, bendito Deus, pelo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem conosco, e ao mesmo tempo, ó Deus, pelo trabalho que o Senhor confiou a nós, de pregar o evangelho. Ó Pai, nós vimos que, como foi pregado aqui, o evangelho ele começa em Jerusalém e vai se espalhar até os confins da terra. E esses confins da terra, ó Deus, nos remete a pensar que temos aqui no nosso meio, na igreja presbiteriana do Diamante nessa manhã, alguém dos confins da terra, como é o pastor Paul, que veio lá dos Estados Unidos, que o Senhor alcançou, que o Senhor transformou, que o Senhor mudou, que o Senhor colocou no seu coração o desejo de ser um missionário, de trabalhar na tua obra, Deus. Também da Thaís, que o Senhor alcançou, que o Senhor colocou no desejo do coração dela a vontade de ser uma missionária, de pregar o evangelho. Ó Deus, que isso seja também um fato na vida da igreja presbiteriana do Diamante, na vida dos jovens aqui, ó Deus, nessa manhã, na vida dos adultos, ó Deus, em nome de Jesus. Que a igreja presbiteriana do Diamante seja uma igreja missionária, ó Deus, uma igreja evangelista, ó Deus. Que, ó Pai, o teu nome seja glorificado e exaltado no bairro Diamante, no bairro Olaria, ó Deus, no Vila Pinho, ó Deus, aqui nas redondezas, no Barreiro de Baixo, no Barreiro de Cima, que a igreja presbiteriana do Diamante seja um arauto do Senhor, Deus, no Barreiro, para ganhar almas, ó Pai, em nome de Jesus. Levanta nessa manhã, ó Deus, pessoas desejosas, ó Pai, para evangelizar, para pregar o evangelho, ó Deus, nesses últimos dias. Ó Deus, e que a mensagem, ó Pai, pregada pelo missionário Paul, ó Pai, que o convite da Thaís venha queimar corações nessa manhã, venha atrair pessoas nessa manhã para esse desafio, ó Pai, que é pregar o evangelho. E que, ó Deus, a tua igreja, ó Deus, reunida nesse lugar, seja luz, sal, ó Deus, nesse bairro, nesses quarteirões aqui, ó Deus, na redondeza onde ela se encontra, ó Pai, nesse quadrante, que em nome de Jesus ela venha refletir Cristo, ó Pai, e atrair novos, ó Pai, para o redil do Senhor, que é esse lugar. Oramos agradecidos por tudo, ó Deus, pela vida do povo, pela sua disponibilidade,
pela vida da Thaís, ó Deus, também da sua disponibilidade de estar conosco nessa manhã. Obrigado, ó Deus, pelo teu Santo Espírito que incomodou-nos, ó Deus, nessa manhã para estarmos aqui, para ouvir a tua palavra. E agora, ó Deus, nos despede, ó Deus, debaixo da tua mão poderosa, nos preparando, ó Deus, para que nessa noite, no culto solene, estejamos aqui, ó Deus, glorificando e bendizendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tantas bênçãos derramadas, ó Deus, no nosso meio, e por Deus, pelas promessas que o Senhor tem, ó Deus, dado a nós, ó Pai, como, ó Deus, expectativa de vida melhor, ó Deus, de uma vida plena na presença do Senhor. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E assim te bendizemos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado.